Livro de 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 15, vamos ler a partir do verso 16, nós temos o seguinte texto. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança havia morrido, porque diziam, eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança estava morta, pelo que disse aos seus servos, a criança morreu? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta a criança, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Nós vamos falar de Salomão. Tá? Também o foco aqui não é o contexto da história. O contexto da história, né, os leitores da Bíblia sabem que foi um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Foi o momento em que Davi cometeu um pecado grave, né, vários pecados graves, entre eles adultério, e teve algumas consequências por conta disso. A criança que a Batseba teve por conta do seu relacionamento adúltero com Davi, nasceu doente e depois de 7 dias morreu. E durante 7 dias, Davi não comeu nada. Davi jejuou e orou e intercedeu pela criança na esperança de que Deus salvasse a criança, mas por algum motivo que não cabe a nós aqui agora neste momento debater sobre isso, Deus não salvou a criança morreu. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é a atitude de Davi, que é uma atitude que contraria o que acontece normalmente, contraria as convenções humanas, as tradições, as culturas. Porque geralmente quando alguém morre, né, o que a gente faz? A gente vê, em algumas culturas as pessoas se vestem de preto, né, e ficam de luto. Nós ficamos de luto, nós choramos, nós não comemos quando perdemos um ente querido, né, que amamos muito. Mas Davi fez o contrário. Davi, depois que a criança morreu, o que ele fez? Ele foi lá para o templo, se prostrou diante de Deus, adorou a Deus, voltou para casa e começou a comer. Começou a se alimentar. E as pessoas ficaram perturbadas com aquilo. Poxa, agora que a criança morreu, você chorou muito quando a criança estava viva, agora que ela morreu, você vem aqui comer? A resposta de Davi foi muito racional, e é essa racionalidade que me chama a atenção. Não a resposta, mas a atitude de Davi foi racional. O que Davi falou? Davi falou, olha, enquanto a criança estava viva, eu tinha esperança de que Deus se compadecesse de mim e salvasse ela. Mas agora que ela morreu, eu não posso fazer mais nada por ela, eu não posso trazer ela de volta. Um dia eu vou estar na condição dela, mas ela não vai voltar para a minha condição. Isso me leva a pensar o seguinte, o que eu estou fazendo pelas pessoas enquanto elas estão vivas? Você já parou para pensar que nós temos um hábito de não achar defeito nas pessoas que morrem? As pessoas que morrem geralmente se tornam santas, se tornam pessoas que nunca tiveram defeitos,
Mas enquanto elas estão vivas, muitas vezes nós não falamos de suas qualidades, a gente só fala de seus defeitos. Será que não seria o caso de nós começarmos a elogiar as pessoas enquanto elas estão vivas? Será que não seria o caso de nós começarmos a valorizar as pessoas enquanto elas ainda vivem? Existem pessoas que escrevem e não são valorizadas. Depois que morrem, depois de muito tempo, os seus estudos começam a ser, seus escritos começam a ser estudados em universidades, né, em escolas e até mesmo em igrejas. As frases da pessoa começam a aparecer em tudo quanto é Facebook. Mas enquanto ela estava viva, ninguém dava atenção ou dava valor para o que ela falava. Nós temos, como seres humanos, pela Bíblia, nós temos que perder esse hábito. Nós temos que valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas. Davi fez o que podia fazer pelo seu filho enquanto ele estava vivo. Depois que morreu, Davi falou, agora eu não posso fazer mais nada, então eu vou comer. Não estou falando que nós temos que, nós não devemos ficar de luto pelas pessoas. Devemos, a gente entristece sim. Mas a gente tem que ser um pouco racional também nesse aspecto. Ou seja, se eu tenho que valorizar as pessoas enquanto elas estão comigo. Lembra daquele avô, daquela avó que você faz muito tempo que você não visita, que você não faz uma ligação. Eu estou falando aqui agora, lembrei da minha avó, que faz muito tempo que eu não ligo. Agora eu vou ter que ligar, porque eu estou falando. Brincadeira, tá? A mensagem é para todo mundo, é para você, é para mim, certo? Você que tem seus pais, abrace eles enquanto eles estão vivos. Comece a respeitá-los enquanto eles estão vivos. Porque depois que eles morrerem, não vai adiantar mais. Não vai adiantar mais o choro, não vai adiantar mais os elogios. Fale palavras de elogio, assim, como que eu poderia dizer, de encorajamento. Agora. Você que tem seus filhos, abrace eles enquanto eles estão com você. Enquanto eles podem sentir, o calor, o carinho que vocês têm por eles. Você que tem seus amigos, você que tem alguém para perdoar, perdoe agora. Você que tem alguém que você acha que você precisa pedir perdão, peça agora. Porque depois que a pessoa morrer, aí ela não vai mais ouvir os seus elogios, ela não vai mais ouvir os seus cantos. A gente faz isso para acalentar o nosso coração, para diminuir a nossa tristeza. Mas para a pessoa que está sendo velada, para a pessoa que está naquele momento ali deitado dentro de um caixão, aquilo ali não resolve nada. Ela não está ouvindo nada. Então a mensagem que eu quero que fique é: vamos fazer o bem para as pessoas, vamos amar as pessoas enquanto elas ainda estão conosco. Para que quando elas partirem, nós não ficamos com aquele peso na consciência, Poxa, eu não fiz nada pela pessoa, poderia ter feito isso e não fiz, e depois a gente tenta diminuir esse peso, apagando todas as memórias ruins da pessoa e considerando apenas as memórias boas. Não adianta mais, certo? Não vai adiantar mais. Não vai adiantar mais o choro, não vai mais adiantar a dor, não vai mais adiantar o luto. Então que nós possamos pensar, ame as pessoas enquanto elas estão com você. Tá? Ligue para o seu avô e para a sua avó enquanto eles ainda estão vivos. Abrace seus filhos enquanto eles ainda estão com você. Diga o quanto você os ama. Abrace seus pais e fale o quanto eles são importantes para você enquanto eles ainda estão com você. Que um dia eles não vão estar mais. Aí vai ser tarde. Que nós possamos amar uns aos outros como Jesus mandou, mas enquanto estamos com eles na caminhada.